Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu me chamo Fábio Martins, sejam todos muito bem-vindos ao Ministério Zoe. E nesse domingo maravilhoso, onde tantas famílias estão reunidas para comemorar, para celebrar a ressurreição do nosso Senhor. É um domingo de Páscoa. Então você que está me ouvindo, uma feliz Páscoa, que você tenha em mente hoje o real significado da Páscoa, o que os cristãos comemoram, né? Que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode até ser, amado irmão, amada irmã, que não seja uma data exatamente correta. Pode ser que seja apenas uma data mais comercial. Mas, indiferente, nós como cristãos, nós deixamos todo esse lado festivo, esse lado muitas vezes folclórico, o lado muitas vezes que as pessoas se reúnem sem ter um discernimento para realmente vivenciar a ressurreição de Cristo na terra, onde Jesus Cristo foi morto, ressuscitou, se mostrou aos seus discípulos e logo depois foi assunto aos céus. Mas eu tenho uma pergunta a fazer, querido irmão, querida irmã. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado à terra para poder pagar pelo meu pecado e pelo teu pecado. Correto? Você concorda comigo? Ótimo. Significa que todos os seres humanos a qual Jesus Cristo se colocou aquele pecado lá na cruz, ele levou todos os pecados. Significa que todas as pessoas que viveram nessa terra ou que ainda viverão já estão salvos? O poder de Jesus Cristo, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, significa que todas as pessoas estão salvas? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Porque saber que Jesus ressuscitou, que a morte e o pecado não pôde segurar, irmãos, isso a gente sabe todos os dias das nossas vidas. Pelo menos uma vez por mês, quando você participa da ceia, você relembra isso. Você relembra que a morte e o pecado não pôde segurar. E que aquela dívida que era cobrada em forma de pecado, minha e tua, ela foi paga lá na cruz. Jesus, ele simplesmente foi lá e pagou. Com o seu corpo perfeito, um ser humano perfeito, embora sendo 100% Deus, embora sendo 100% humano, viveu como humano, passou por circunstâncias dos seres humanos, mas não se deixou levar pelo erro, pelos caminhos errados. E por isso ele é considerado o sacrifício perfeito, aonde ele derramou do teu sangue e pagou pelo meu e pelo teu pecado. Porém, eu volto àquela pergunta. Isso significa que todos os seres humanos, independente se serem bons ou ruins, vão ser salvos? O livro de João, capítulo 3, verso 16, ele nos mostra exatamente isso, amados irmãos. Ele nos mostra exatamente isso. Ele vai responder essa nossa pergunta. Então, João, capítulo 3, verso 16 em diante, diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já é condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, amados, nesses versículos que nós lemos, nós temos a resposta exata de tudo isso, de todo esse sacrifício que Jesus fez por nós. Nós vemos
que alguns aceitaram, creram, outros não. No nosso tempo, também é a mesma coisa. Quando a gente fala em crer, obviamente nós cremos numa realidade aonde nós vamos estar agindo de acordo com aquilo que nós cremos. Se as pessoas vivem de uma maneira contrária ao que creem, ou pelo menos o que dizem crer, automaticamente elas não serão salvas, ou seja, não terão a vida eterna, mas serão condenadas. Porém, é muito claro, deixar claro, que a Bíblia, nesses versos que nós lemos, ele é muito clara. Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo por meio dele. Então a vontade de Deus é muito clara nesse sentido, dizendo, olha, eu quero salvar a todos, mas para que eu possa salvar a todos, o meu sangue, o meu corpo já foi moído na cruz e meu sangue já foi derramado. Agora só precisa que você possa acreditar, que você possa crer e andar conforme aquilo que você crê. Porque, irmãos, a gente vive num tempo onde muitas pessoas dizem crer, mas poucas agem ou vivem de acordo com aquilo que dizem crer. Então, a palavra de Deus nesse domingo de Páscoa é muito linda. Em todos os lugares que você for, em todas as igrejas que você for, vai estar celebrando o nascimento de Cristo, com teatros, músicas, pessoas se emocionando. Mas vamos deixar claro que o importante também é saber que, além do amor de Deus por nós, além do que Jesus Cristo fez por nós e da sua vida, Jesus Cristo ele foi abandonado por Deus naquela cruz para pagar o meu pecado e o teu pecado. Mas se isso não move o nosso coração, isso mostra que nós não cremos. Se pagar por todas as tuas dívidas, todas as suas dores lá na cruz, significa que Jesus amou tanto você, e o seu modo de viver, o nosso modo de viver, o modo que o mundo mostra viver e ser conduzido é contrário a tudo aquilo que Deus nos propõe, significa que nós não estamos crendo como deveria e que possivelmente nós vamos estar sendo condenados, como diz a palavra de Deus. Como a própria palavra diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, eles têm mais atração por aquilo que é do mundo do que por aquilo que Deus fez por nós. É muito mais atrativo a drogas, bebidas, as farras e todos os tipos de promiscuidade, de erros, de corrupções do mundo, é muito mais atrativo do que a cruz de Cristo. Então vamos colocar assim, de um lado a cruz de Cristo, Cristo sendo crucificado e morto. Do outro lado, os pecados. O ser humano se coloca em dois caminhos e a maioria vão sempre estar sendo mais atraídos pelo pecado. E a cruz acaba sendo como se fosse, parece um peso para o ser humano. Porque o ser humano não acredita, não crê, não conhece e morre pela sua falta de conhecimento. Como o próprio livro de Osés diz, o povo padece por falta de conhecimento. Então, amados irmãos, hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo, aonde ele morreu, pagou pelos nossos pecados, porém nem a morte e o pecado conseguiu segurá-lo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. A cruz está vazia. A cruz não está mais com Jesus Cristo lá. Aquela cruz não está mais lá. Ela está vazia. E ela está vazia por mim e por você. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta e vou meio que repetir a pergunta. Que sentido a cruz está fazendo para você? Que sentido a ressurreição do nosso Senhor está fazendo na tua vida? Vou deixar essa pergunta para que você possa meditar e que você possa escolher o caminho que melhor te agrada. Amém, queridos? Vou estar orando por você nesse domingo de Páscoa para que você venha ter um domingo maravilhoso e que a presença de Jesus, o Espírito Santo de Deus, venha reinar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém, queridos? Amado Pai, em nome de Jesus, quero, junto com os meus irmãos, orar a Ti, nos achegar diante do Senhor, a qual, Senhor, através da Tua cruz, nós podemos nos achegar tão próximo de Ti, Pai.
e poder orar com as nossas próprias palavras, com as nossas próprias limitações, adorar e exaltar ao Senhor. Agradecer, Senhor Jesus, pela tua morte lá naquela cruz. Pedir perdão por aqueles que não creem, por aqueles que não acreditam, por aqueles que não vivem conforme a crença, por quem não creem que o Senhor possa ter pago por todos os nossos pecados e as nossas dores. Eu te peço perdão por cada um deles, mas eu engrandeço e louvo ao Senhor porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor vive. Nós todos podemos crer num amanhã, numa vida eterna, numa vida gloriosa, numa vida junto do Senhor, onde poderemos viver uma eternidade, Pai, junto com o Senhor, adorando e exaltando o Teu santo nome. Muito obrigado, porque quando o Senhor subiu aos céus, Pai, visitado, o Senhor disse, deixou muito claro, que o Senhor ia para nos preparar um lugar, porque se não fosse assim, o Senhor não nos teria contado. Mas o Senhor está nos preparando um lugar para todos aqueles que creem, uma vida eterna para todos aqueles que creem, e para todos aqueles que andam conforme os seus caminhos, para todos aqueles que andam no rigor do teu prumo, para todos aqueles que escolhem andar pelo caminho que muitas vezes é estreito. Eu te agradeço, eu te louvo, Pai. E eu peço ao Senhor a bênção do Senhor sobre cada família, Pai, nesse domingo de Páscoa. Sobre cada família, sobre cada união de família, que a união do Senhor, a presença do Senhor, vem estar sobre essa casa, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, um ótimo domingo de muita felicidade, de união com a tua família, e que a Páscoa seja realmente o que você e a sua família venham ter esse discernimento da Páscoa, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje faz essa pergunta para você. A tua vida tem feito sentido perante a ressurreição de Jesus? Fica essa pergunta para você. Um grande abraço e que o Senhor Jesus lhes abençoe.